Olá amigos, olá irmãos, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que palavra poderosa, hein, irmão? Dá a direção e já dá o resultado. Queridos, o Senhor de maneira alguma se agrada da ansiedade. Jesus não se agrada daquele que está ansioso. Porém, o inimigo trabalha muito duro para te deixar ansioso. A ansiedade, ela infecta o amor, impede o fervor, impede você de adorar a Deus. É uma das táticas do inimigo, mas Ele, o nosso Senhor, dá a direção. Não andem ansiosos, apresentem a Deus suas petições. Mais ou menos assim, irmão, transforme cada ansiedade em uma oração. Falar do problema vai aumentar o problema. Repetir constantemente aquela situação torna aquilo cada vez maior e mais difícil de sair. O inimigo trabalha duro para lhe deixar ansioso, incapacitado mentalmente, literalmente preso, vendo somente o problema e não a solução. Ele trabalha, irmão, para lhe fazer desacreditar ou duvidar da palavra de Deus. Mais ainda, duvidar daquilo que Jesus fez há 2000 anos, quando nos deu a vitória em qualquer situação que venhamos a enfrentar. Detalhe, irmão, se você duvidar da vitória de Jesus, que na verdade é a sua vitória, você perderá todas as batalhas. Mente renovada, irmão. Mente voltada para a vitória. Na prática, eu costumo orar confrontando a situação pela qual eu estou passando com a palavra de Deus. Um exemplo. Digamos, está havendo uma perseguição, o inimigo está usando alguém para me perseguir, para caluniar, enfim. Eu costumo, em oração, confrontar o fato com a palavra de Deus. Exemplo, novamente, Senhor, está havendo essa perseguição, criaram esta situação para me prejudicar, porém, a tua palavra diz que toda arma forjada contra mim não prosperará. Está escrito que se contra mim intentarem o mal ou urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-las, Portanto, Senhor, eu te dou glórias, pois a tua palavra é infalível, a tua palavra não volta vazia, a tua palavra é a verdade. É dessa forma, irmãos, oramos sobre o problema. E se você retornar ao texto de Filipenses que eu citei no início, ele dá o resultado. Olha o que ele diz, que depois de todas essas coisas, você já orou, colocou diante do Senhor, ele lhe dá o resultado. Vamos ler de novo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmão, a paz vem, e eu creio que a paz, na verdade, é uma pessoa, na verdade, é o próprio Espírito Santo. Se vem, é uma pessoa. Aqui, irmão, são diretrizes. Surgiu o problema, vamos confrontar o problema com a palavra de Deus. Não vamos ficar falando, repetindo, citando aquela situação, que ela vai aumentar, irmão. Porém, confrontar com a palavra. Ver o que a palavra de Deus diz a respeito daquela situação, dessa situação que você está passando. Sem dúvida nenhuma, irmão, na Bíblia existem vários versículos adequados para cada situação que
que você estiver passando, inclusive o que está acontecendo agora. Versículos para não dizer a solução. Repetir, falar do problema aumenta o problema. O inimigo trabalha duro para lhe deixar ansioso, perdendo a sua capacidade de orar, de adorar, de louvar, enfim, de manter você preso. Porém, nós temos todas as diretrizes para nos livrar, não somente para nos livrar, como solucionar todas as questões, tudo que surgir, irmão, em nossa vida, através da palavra de Deus, nós temos a solução. E isto é algo maravilhoso, irmão. Realmente é maravilhoso ver a palavra de Deus aplicada em cada situação. E como ele diz em Filipenses, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Portanto, irmão, como eu falei, a paz eu acredito que seja o próprio Espírito Santo. Você orou, colocou diante do Senhor, vem a paz, você já venceu antes de ver o resultado. Seguindo as diretrizes da Bíblia, ao invés da angústia e ansiedade, virá a paz. Essa ansiedade, essa aflição, elas vão desaparecer e dar lugar à paz do Senhor, irmão, à paz de Jesus. Portanto, irmão, a diretriz correta pela Bíblia, tudo que surgir, todo problema, não fique repetindo, murmurando, citando. Não. Apresente a Deus com orações e súplicas e depois, irmão, dando glórias. Mas o que significa dar glórias diante de um problema? É fé, irmão, mesmo diante da mais severa tribulação, adversidades extremas, nós confiamos na palavra, como por exemplo, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. É o que está escrito, irmão. Então eu tenho que crer no que Jesus fala. Confiamos que assim acontecerá. Toda arma forjada não prosperará, tudo que eu faço sim prospera. Enfim, dando glórias pelo que está escrito, porque, irmão, se você crê desta forma, se você crê no que está escrito, é isso que acontecerá. A palavra não pode mudar, irmão. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela jamais voltará vazia. Ela tem poder para mudar a situação, para mudar esta circunstância, inclusive. Então, cada adversidade deve ser transformada em oração. Lembra do que Jesus falou? Orem para que não caias em tentação. Veja bem aqui uma revelação poderosa. A falta de oração dá lugar à tentação. É o que Jesus falou. A falta de oração cria uma batalha que eu e você nem precisaríamos passar. Mais ainda, se eu não oro, se eu deixo de orar, ignoro a oração, eu vou passar por tentações, por situações que eu nem precisaria passar. Ele diz, orem para que não entreis em tentação. Um exemplo, eu posso até resistir a uma tentação, não pecar. Porém, se eu estivesse orando, irmão, nem precisaria passar por esta batalha. É verdade, irmão. Queridos, nós fomos projetados para a vitória. Quando Deus nos coloca em uma batalha, é porque Ele já nos deu todas as ferramentas para vencer. E, na verdade, eu acho que, Deus sempre quer punir os poderes das trevas através de nós, nunca para que nós possamos cair ou vacilar, jamais. Deus nos equipou, nos qualificou, venceu tudo na cruz. Irmão, sem sombra de dúvida, essa vitória é nossa. Eu particularmente, irmão, eu não abro mão da minha vitória por nada. Por nada, não abro mão, não largo. Eu não abro mão daquilo que foi comprado com sangue, dor, numa cruz, o Filho de Deus, em meu favor e em seu favor, sofrimento extremo, pelo qual Jesus passou e venceu e outorgou, deu a mim e a você. Eu não tenho nenhuma disposição, irmão, de entregar a minha vitória para ninguém, para nada e nem por nada. Irmão, permaneçamos firmes,
Firmes, sabem em quê? Na fé, a vitória que vence o mundo. Por maior que seja algum sofrimento, alguma adversidade que você esteja passando, permaneçamos firmes na fé. Tudo pode passar, irmão. Tudo pode mudar, porém a palavra de Deus, a vitória de Jesus, jamais será alterada. Creia nisso, irmão. Lembrando sempre, essa vitória é minha, é sua, seja no que for. Encontre um versículo bíblico, irmão, encontre a sua espada. O versículo significa Jesus naquela batalha. Coloque a palavra de Deus, a palavra rema, que no grego é a palavra falada, em todas as situações da sua vida. Coloque a palavra, irmão, e espere, sabe o que, irmão? Espere, sabe o que, irmão? Milagres. Essa palavra tem poder de transformar, de mudar, de subjugar o natural. A Bíblia não é algo natural. Quando ele diz a graça e a verdade nos foram dadas por Jesus, ou seja, irmão, vieram do céu para nós. Que coisa maravilhosa! Embora tenhamos acesso físico à palavra de Deus, e glória a Deus por isso. Glória a Deus que temos a Bíblia. Eu amo a minha Bíblia, irmão, pois esta palavra é extremamente, totalmente, absolutamente poderosa. Ore, irmão, peça a palavra exata para aquela situação, para esta situação que você está passando, e se mantenha firme, irmão. Se mantenha firme na palavra que o Espírito lhe revelar, perseverando, independente do que está acontecendo. Se mantenha firme, porque a palavra não vai falhar, irmão. Mesmo que aparentemente estejamos em desvantagem, é só aparentemente, irmão. Permanecendo na fé, na palavra, preste atenção, é impossível haver uma derrota. É impossível, porque não é por nós mesmos, irmão, mas pelo poder da palavra de Deus. Uma curiosidade, você já viu o que está escrito nos Salmos, especificamente no Salmo 103? Olha o que ele diz aqui: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, magníficos em poder, que obedecem à voz da sua palavra. Irmão, que coisa maravilhosa! Quando você fala, quando você repete, quando você recita a palavra de Deus, olha aí, você dá voz à palavra de Deus, você está dando uma incumbência aos anjos, porque eles obedecem à voz da palavra de Deus. Jamais oramos aos anjos, não entenda errado, mas quando damos voz à palavra de Deus, nós estamos dando uma função indiretamente aos anjos. Repetindo a palavra de Deus, está escrito que eles, os anjos, vão se empenhar para que aquela palavra seja cumprida em nome de Jesus. Irmão, irmão amado, Deus lhe quer por cabeça e nunca por cauda, sempre em cima e nunca por baixo, está em Deuteronômio. O sangue de Jesus lhe garante a vitória hoje e eternamente. E Deus lhe abençoe, irmão. Deus lhe abençoe grande e poderosamente. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus e declaro: cremos, por isso é que falamos. Esta já é a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. E se você crê, repita, irmão. Profetize para você mesmo: esta já é a melhor semana da minha vida, em nome de Jesus.